Grandes pregadores: Charles G. Finney, 1834 a 1892. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. O pregador, professor, teólogo e avivalista estadunidense Charles Grandison Finney foi o mais jovem dos 15 filhos de um casal de fazendeiros. Ele nasceu um ano após o falecimento de John Wesley. Até aos 16, estudou na escola de sua cidade e demonstrou uma inteligência tão privilegiada e uma capacidade tão rara de reter o que aprendia, que o diretor da escola convidou-o a lecionar as mesmas matérias que havia aprendido. Ele aceitou. Finney chamava a atenção de todos por ser um rapaz muito alto, dotado de espírito de liderança, de olhar penetrante e talento para a música. Queria ser advogado. Pediu licença do seu compromisso na escola após conseguir uma vaga como aprendiz de advocacia. No meio de sua formação, o Espírito Santo conduziu a um matagal. Ali, aos 29 anos de idade, ajoelhou-se, rendeu-se a Cristo, orou a plenos pulmões e só se levantou ao ser batizado com o Espírito Santo. Ele relatou essa experiência em sua autobiografia. Um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente. Eu jamais esperava que isso fosse acontecer, pois desconhecia tudo aquilo que estava se passando comigo. Nunca havia sequer imaginado que tal coisa existisse e não me recordava de alguma vez ter ouvido falar qualquer pequena coisa sobre tão grande coisa. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia transpassar-me e atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Parecia-me mais uma corrente eletrificada de ondas de poder. Passava em mim e por mim, atravessando-me todo, pois mais me pareciam ondas e ondas de amor, uma torrente de vida e amor. Parecia-me o próprio sopro de vida vindo de Deus. Lembro distintamente que me parecia que esse vento soprava sobre mim e me sacudia, fazendo-me falar coisas que eu não compreendia, como se fossem grandes asas a agitarem-se sobre mim. Certa vez, Finney entrou em uma fábrica de tecidos movida pelas águas caudalosas do rio Oriskany. Os operários conversavam, ainda comovidos, sobre o poderoso culto da noite anterior, realizado no prédio da escola pública. De repente, o pregador da noite anterior, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia nele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados ao ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas foi tomada de tão forte convicção que caiu, chorando. Segundos depois, quase todos tinham lágrimas nos olhos. Em poucos minutos, o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidasse da salvação de suas almas e mandou que parassem as máquinas.
O Espírito Santo operou um grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Perfil homilético. Finney começou a pregar primeiro em pequenas cidades e aldeias, depois nas grandes metrópoles, e muitos foram poderosamente convertidos. Antes mesmo de me haver convertido, eu tinha a tendência de falar em linguagens muito ornamentadas. Mas quando comecei a pregar o Evangelho de Cristo, passei a querer ser entendido por todos os que me ouviam. Era urgente que eu fosse bem entendido. Estudei vigorosamente para descobrir meios de persuasão que não fossem vulgares e que explanasse todos os meus pensamentos com a maior das simplicidades, pois meu alvo era ser entendido. Ver as almas se salvarem e não satisfazer a opinião pública. Essa era a minha maneira de ser e estar no púlpito. Mas em breve, ele aprenderia que o grande responsável pela conversão das almas não era ele e suas técnicas, mas sim o Espírito Santo. Finney parou o seu sermão, fez uma pequena oração dirigida ao Espírito Santo e voltou a pregar. Eis o que aconteceu, segundo suas próprias palavras. Falei-lhes durante mais uns 15 minutos, conscientizando-os da necessidade de todos de arrependerem e entregarem suas vidas a Deus. De repente, uma seriedade abismal apoderou-se daqueles rostos antes irados. Ficaram sérios de uma maneira que eu nunca tinha visto antes em auditório algum. Em seguida, todas as pessoas começaram a cair sobre seus joelhos, em todos os lugares, como se caíssem dos seus assentos, clamando por misericórdia a Deus. Se eu tivesse uma espada em minha mão, nada com efeitos tão parecidos e tão devastadores eu teria. Parecia que toda a congregação estava ou de joelhos ou prostrado, com o nariz no chão, gritando por misericórdia e clamando pelo perdão de seus pecados.